Boa noite. Oi, Laura, Letícia, Pri, Simone. Boa noite. Coloquei aqui para gravar. Tudo bem? Tem mais participantes entrando aqui. Sextou, né, gente? Só os guerreiros aqui ao vivo. Eu gosto de falar assim, com gente comprometida que está aqui ao vivo, mas a gente sabe que essas cápsulas diárias, essa mentoria que é um presente, falo que é ouro em pó, está sendo gravado e subindo aí no nosso canal do YouTube. Então, de repente, você recebeu esse link, está assistindo essa reunião, não sei que dia, que horário, mas o importante é o conhecimento, não é mesmo? Estou aqui recebendo os convidados. Mais importante é entender que é um presente, né? Eu e a Elaine, a gente está recebendo bastante feedback de pessoas agradecendo. O autoconhecimento, eu sou suspeita para falar, eu não vejo outra forma da gente evoluir, ter conquistas, senão a gente se conhecer e colocar em prática. Então, a ideia, a gente está aí na segunda semana dessa jornada, a ideia é que sejam mentorias rápidas, né? Eu coloquei o título ali de cápsulas diárias, e que sempre traga não só a teoria, né, uma ação para que vocês coloquem em prática, que vocês colham algum resultado. Então, hoje eu fui incumbida de ser a mensageira, eu sou a Mônica, para quem não me conhece, aí no decorrer da jornada, para quem faz parte da nossa empresa, do nosso ambiente, vai me conhecer. E o tema de hoje é o desenvolvimento de pontos fortes, a partir de um momento que a gente começa fazendo pelo que a gente já sabe, né? Quando a gente fala de desenvolver pontos fortes, desenvolver novas habilidades, eu gosto de partir do princípio da gente olhar para o que a gente já faz de bom. Por quê, Mônica? Porque se eu quero desenvolver coisas novas, eu preciso olhar para o que eu já faço de bom. Primeiro, porque a gente vai se validar, né? Então, é importante a gente olhar, porque todo mundo aqui faz alguma coisa boa, gente, pode ter certeza. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, que eu achava que eu não fazia, mas todo mundo aqui tem algo que só você faz, e mais do que isso, às vezes é algo que, por exemplo, se eu pego esse mesmo tema e dou aqui para Simone, para Eduardo, a Simone vai fazer do jeito dela. É o mesmo tema, mas a Simone tem o jeito dela. Então, vamos partir do princípio que a gente vai olhar para algo que a gente já faz de bom, para se validar, para se aprovar, e principalmente, eu não sei se vocês já ouviram falar, todo mundo tem, tá? Essa vozinha que chama síndrome do impostor. Vocês já ouviram falar? Todo mundo tem. Então, sabe aquela pessoa, aquele cara que você fala, esse é o cara, meu mentor, às vezes você não conhece, mas está ali na rede social que você fala, esse é o cara. Pode ter certeza que ele tem essa voz da síndrome do impostor. Então, quando a gente silencia essa voz e olha para o que a gente está fazendo de bom, a gente começa um processo que fica mais fluido para que a gente possa olhar novos pontos a desenvolver. E falando da Mônica, né, trazer aqui a teoria, mas eu vou trazer a prática. Há 5 anos atrás, eu fui fazer um programa de coaching, porque eu sou formada em marketing, eu trabalhava no corporativo, e eu comecei a ficar insatisfeita com a minha vida, com a minha rotina, comecei a não me entender, não me enxergar muito naquele ambiente. E diferente de agora, né, que você que está com esse link, está assistindo essa gravação, ou está aqui presente, essa oportunidade de ter esse conhecimento através de um link, né, dentro da tua casa, eu sempre gostei de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, então eu já tinha lido muitas coisas, feito cursos, inclusive já absorvia esse conteúdo que a Elaine lá atrás já contribuía na internet, na rede social, mas eu fui fazer um programa de coaching e paguei, gente, acreditem, uma fortuna. Então isso aqui vale ouro. Quando eu cheguei lá no coaching, eram vários módulos e era um programa de coaching de carreira. Então, eu cheguei arrasando. Todos os exercícios eu fazia, então eu sabia os meus valores, eu sabia o que eu gostava, eu sabia o que era um dia e um trabalho ideal, uma carreira, enfim, arrasando em todos os módulos. Quando chegou ali na parte, no módulo de talentos, ou seja, o que a gente faz de bom e de melhor, eu simplesmente travei. Eu não conseguia colocar no papel os meus talentos.
a ponto de começar a me dar uma super angústia. Eu comecei a chorar, literalmente. Não chorar, né, desesperada, mas eu comecei a ficar... Eu travei. E aí eu falei, cara, eu não tenho talento. Eu não sou uma pessoa talentosa. E aí eu fui até a coach, né? E eu falei para ela, olha, eu não consigo transferir para o papel, eu acho que eu não vou conseguir dar sequência aí no módulo, que era um funil, para que eu chegasse, né, num trabalho ideal, enfim. E aí ela falou, calma, todo mundo tem talento. Aí, aquela história que eu me contava há muito tempo, e às vezes você tem a história que você se conta, não, mas sabe, é que todo mundo tem, mas deixa eu te contar, eu não tenho. Porque ela, tá, mas por quê? O que que é talento? E aí eu comecei a falar, então, eu não toco piano, eu não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sou uma pessoa que sabe decorar uma festa. Ou seja, eu fui falando tudo que eu não sabia. E o que para mim era talento. E aí ela falou assim: tá, você está me mostrando que o talento para você são coisas concretas. Vamos bater um papo. Me conta um pouco de você. E aí eu comecei a falar, e ela começou a puxar, obviamente, ela tinha as ferramentas. Comecei a falar ali da minha vida, da minha trajetória de trabalho, da minha carreira. E aí ela falou assim: pega um papel e uma caneta. Eu já vou começar a te falar alguns dos seus talentos. Você é uma pessoa extremamente empática. Você consegue se colocar no lugar do outro. Aí eu, oi? Isso é talento? Porque às vezes a gente acha que talento é, como eu falei, eu toco piano, sou uma pessoa talentosa. Eu sou médica cirurgiã, então eu sou uma pessoa talentosa. E uma pessoa que tem empatia, isso é talento? Foi uma pergunta que eu fiz para ela. Você é uma pessoa que faz conexões entre as pessoas. E aí eu comentei que eu adorava escrever. Você é uma pessoa boa na escrita, você se comunica muito bem, apesar de estar insegura, e começou a me falar várias situações. Então, o que eu quero te dizer é que você tem talento, sim. Geralmente, a gente menospreza esse talento porque é algo que é tão intrínseco para a gente, que é algo que a gente faz tão naturalmente, que a gente parte do princípio que todo mundo faz, todo mundo sabe, ou que é tão natural que isso não é talento, que era a minha situação. Eu lembro que ela falou assim, Mônica, eu atendo CEOs que me procuram para desenvolver essa habilidade de empatia, porque um líder ele tem que ser empático. E não é tão simples desenvolver isso, né, em um profissional. E é muito natural para mim me colocar no lugar do outro. Então, quando eu me apropriei disso, porque aí eu saí de lá a Mulher Maravilha, as coisas começaram a ficar mais fluídas. Então, eu trabalhava no corporativo e às vezes você fala, mas onde que eu vou aplicar essas minhas habilidades? Eu comecei a aplicar no ambiente que eu estava. Então, se eu era uma pessoa boa de escrita, e aí eu vou falar aqui dos pontos a desenvolver, que eu tinha os meus medos, então eu comecei a redigir reuniões. Se eu era muito boa em fazer conexões, eu comecei a fazer conexões entre departamentos, e aí as coisas começaram a fluir, fui promovida, acontecimentos, foi quando eu cheguei até o ambiente que eu estou hoje, que é a venda direta. Então, eu recomendo que todos vocês olhem, eu vou dar uma lição de casa aqui, para o que você faz de bom, e todo mundo faz. Depois que a gente está com a vida fluida, né? E aí você se empodera e você fala, tá, eu tenho os meus talentos, então eu estou exercendo, eu estou me validando, eu estou me aprovando, e você começa a ver, olhar não para o que está faltando, porque se a gente só fica olhando para os pontos que a gente precisa desenvolver, a gente fica só achando, lembra a voz do impostor, a síndrome do impostor, que a gente não é suficiente e olhando só para a falta. Quando que se você está se validando, se aprovando, você está olhando o quê? Tá tudo certo, isso aqui tá fluido. Agora, deixa eu olhar para os pontos que eu preciso desenvolver. E aí entra muito a parte que eu acredito que é o que eu preciso desenvolver e geralmente está atrelado ao medo. No meu caso, era o quê? Me expor. Então, eu tinha um baita desafio com falar em público, com falar em rede social, porque eu não tinha problema de falar com 10, 30 pessoas sentadas numa mesa. Olha o poder do autoconhecimento. Eu fui percebendo isso, porque quando a gente para pensar o que a gente está pensando,
A gente descobre coisas, gente, que assim, ó, você fala, meu Deus, a mente humana, ela precisa ser estudada. Eu percebia que eu não tinha problema para falar, mas eu tinha problema da exposição. Por N situações, gente, da infância, que a gente precisa parar de ficar só olhando o passado, a gente precisa ressignificar, na verdade, curar isso tudo. Então, eu percebi o quê? Que o meu lance era, eu não quero ficar em pé num palco para falar para as pessoas, porque eu não quero estar nessa exposição. Poder do autoconhecimento. Só que aí eu pensei, se eu quero tal resultado, se eu quero fazer um movimento para colocar essas minhas habilidades, que é falar, me comunicar, fazer essas conexões entre pessoas, eu já escrevo muito bem, e por que não dar voz ao que eu escrevo? Se eu preciso fazer isso, eu preciso enfrentar esse medo. Então, eu não sei qual é o teu. Às vezes Mônica, eu preciso criar a habilidade, desenvolver o ponto para eu aprender a falar não para as pessoas. Eu sou a pessoa que fala muito sim para todo mundo. Eu não tenho vontade de sair às vezes e eu tô lá, quando eu vejo eu tô no meio de uma festa que eu não queria estar. Mônica, eu sou uma pessoa que eu preciso desenvolver o hábito de sonhar mais. Mônica, eu sou uma pessoa que eu preciso desenvolver a técnica de vender, porque eu entendo que só assim eu vou ter liberdade financeira, que eu vou conseguir fazer uma transição de carreira. Cada um tem pontos a desenvolver e é preciso que você coloque no papel. Então, no meu caso, era o medo de falar, e eu entendi que não tinha jeito. Eu poderia falar para vocês assim, e aí eu descobri um curso, e aí resolvi esse problema. Uma varinha mágica não existe, foi só fazendo. Só que é um processo. E olha que legal o poder do autoconhecimento. Eu percebi que eu não tinha medo de falar, eu tinha medo de me expor. E eu comecei, então eu vou dar um insight aqui para vocês. Comecem a modelar as pessoas que têm esse ponto que você quer desenvolver, que você precisa desenvolver, já muito elaborado. Então, no meu caso, se eu queria falar, eu comecei a modelar as pessoas que falavam bem. Mas olha que loucura, tá, gente? Porque assim, quando a pessoa, né, a coach me ajudou nessa questão, ela falou: o que, que é um bom comunicador? O que, que é uma pessoa no palco que você admira? E aí eu comecei a falar, é uma pessoa que erra e ri dela mesma. É uma pessoa que fala com verdade. É uma pessoa que é vulnerável, que fala a história dela. Eu tinha muito problema em falar da minha história, do meu passado. Porque uma coisa que eu nunca gostei é vitimismo. Então, como a minha história de infância teve algumas faltas, eu achava que se eu falasse do meu passado, eu seria uma vítima. E ela falou: você não é uma vítima, porque você só está contando a sua história. Não, você não está contando para as pessoas ficarem com pena, é só a sua história. Então eu comecei a entender isso tudo. E aí ela falou: mas qual é o teu medo de se expor? Eu falei: meu medo é de repente eu esquecer, de repente é alguém rir, porque eu estou falando uma coisa que não tem nada a ver. De repente é eu falar da minha história e alguém se, é, se identificar e começar a se emocionar. E ela falou: então está super incoerente. Porque se você admira essas qualidades em uma pessoa no palco e você está com medo de agir como essa pessoa, você está sendo incoerente. Você está querendo ser uma pessoa que você não admira. E aí, gente, quando eu entendi isso, eu falei: então tá bom. Então eu vou poder ir para um palco, eu vou poder falar um processo. Então eu não comecei falando num palco para 5.000 pessoas, 500 pessoas, eu comecei falando para 10. Mas aí eu falava do meu jeito, se eu esquecia alguma coisa, estava tudo bem. Se eu era vulnerável, estava tudo bem. Afinal, não é a pessoa que eu mais admiro? E aí as coisas ficaram mais fluídas. Então, eu recomendo que vocês modelem as pessoas que já têm esses pontos fortes a desenvolver, que você quer desenvolver. E aí é individual de cada um, não tem certo e errado. Porque depois que você enfrenta, gente, não é sobre enfrentar, mas quando você começa a dar pequenos passos de encontro a essas questões que vocês querem desenvolver e melhorar, eu ouso dizer que por trás desses medos, né, e desses movimentos que vocês não estão fazendo, está escondido a tua maior realização de sonho. Não sei se vocês já ouviram. Atrás do seu maior medo está o seu maior talento, está a tua maior fortaleza, está a tua maior realização. É exatamente assim.
Só que você só vai perceber fazendo. Não tem outra situação. Mas, Mônica, eu tô uma pessoa, como você falou, eu não sei falar não para as pessoas. Como é que eu vou chegar hoje para minha mãe, que está me pedindo companhia, que está me pedindo um dinheiro emprestado? Como é que eu vou falar não se eu não consigo? Comece com pequenos passos. Comece falando não para aquela tua amiga que te chama, só te liga para te convidar quando é do interesse dela e fala, amiga, hoje eu não vou, hoje eu estou cansada. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar super desconfortável, super, vai dar dor de estômago, vai ficar uma angústia, uma situação, ai, o que será que vai acontecer? E sabe o que vai acontecer? Nada. Um não para o outro, nesse caso, é um sim para você. Você vai ficar super bem e você vai ver que no outro dia a sua amiga continua sendo sua amiga. Que não quebrou, não é por causa de um conflito que as relações se quebram. Então, no meu caso, era, vou falar, falei, e aí? Tá tudo bem? Recebi elogio, fez sentido para mim, alguém falou que fez sentido, eu contribuí para a vida dessa pessoa, e aí você vai colhendo o que está por trás. Então, quando a gente fala dessas cápsulas diárias, né, e eu estou aqui compartilhando com vocês os pontos fortes, mas primeiro vocês olharem para os pontos fortes, dos pontos a desenvolver, mas primeiro olhar para os pontos fortes de vocês, a gente sempre vai dar uma lição de casa. E eu recomendo que vocês peguem um papel e caneta. E eu não vou falar para vocês listarem 10, 5, 20 coisas. Vocês vão pegar esse final de semana, colocar uma música que vocês gostam e vão colocar tudo que vocês gostam de fazer, que vocês são boas em fazer, bons em fazer, que as pessoas te elogiam. E hoje teve 2 pessoas da minha equipe, eu até coloquei lá no meu Instagram. O que que você fazia quando era criança? O que que você sonhava quando era criança? Geralmente, o seu talento está aí. Sabe essa coisa que a gente ouve falar de propósito, né? Então as pessoas ficam, ai, qual é o meu propósito? Eu preciso descobrir o meu propósito. Porque realmente é só quando você exercer o teu propósito que vem o sucesso, vem o dinheiro, isso é uma consequência, tá, gente? Mas esse propósito vai vir você descobrindo numa lista de papel de pão e caneta o que que eu gosto de fazer. Então, eu, por exemplo, quando eu fechei os olhos e eu voltei lá para a Mônica criança, eu era, gente, eu vou entregar aqui meus 42 anos. Eu era da época do papel de carta. Quem aqui é da época do papel de carta? Eu, a Simone, a Silvia, a Laura. Eu adorava comprar papel de carta e ficar escrevendo. Então, é uma coisa que eu sempre gostei. Dançar, eu sempre gostei. Tomar sol, ir para praia. Vai trazendo da sua infância para a tua adolescência. E aí, você vai listar muitas coisas. Você vai precisar olhar para isso e voltar a praticar. Só que escolhe uma dessas coisas. Mônica, eu estou sentindo que eu não estou sabendo quem eu sou, eu estou desconectada, eu estou ansiosa, minha mente não para, eu estou vendo que parece que sempre está faltando, que eu não sou suficiente, que tudo é para o outro, não é para mim. Para esse fim de semana, escolhe uma coisa da tua lista. Então, de repente, você é uma pessoa que, sei lá, você, quando você ia para uma sorveteria, gente, eu vou falar coisas esdrúxulas, porque não tem certo e errado. Quando você ia para uma sorveteria e tomava aquele sundae, era o seu momento de maior alegria da tua infância. Vai esse fim de semana, pede um sundae e toma esse sundae inteiro, se lambuza. Eu, por exemplo, sempre gostei de sol. Depois que eu virei mãe, quem aqui é mãe sabe o que eu tô falando. Ir pra praia tomar sol é luxo, né? Você fica mais um, um frango empanado do que uma mãe ali tomando sol. Então, às vezes é meia hora. Marido, agora é você. Eu deixo aqui no prédio e eu fico lá 30 minutos. Eu volto outra pessoa, porque eu estou conectando com a Mônica, que é a minha essência. Então, façam esse exercício. Não tem certo e nem errado, mas vocês vão descobrir as fortalezas de vocês. E quando vocês trouxerem isso para a vida profissional, então eu sou uma pessoa que eu gosto de me colocar no lugar do outro. Quando você se tornar um líder, então eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso mercado, quando você se tornar um líder e você começar a ouvir mais a pessoa que está na tua equipe e ajudar essa pessoa a ter resultado, você vai ver o quanto isso te satisfaz. Consequentemente, vem o sucesso e vem o dinheiro. E, Mônica, e sobre pontos a desenvolver? Não vou falar para você fazer uma lista.
Porque a gente sempre vai querer muitas coisas, né? E a gente vai aumentando o nosso nível de consciência, a gente vai realizando e vão vindo outras questões. Então, por hora, pega 3 coisas, 3 indicadores que você quer desenvolver, que você quer melhorar. Vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, quero me desenvolver na rede social. É o meu tendão de Aquiles. É algo que eu fiquei tranquila esses anos todos, se tornou a minha história. Eu não precisei, mas hoje é uma coisa que me incomoda. Então, o que que eu preciso fazer? Colocar na agenda, eu sempre vou ser a defensora da agenda, que eu preciso agora começar a olhar mais para esse mercado digital. Então, o que que eu posso fazer? Eu conversei com uma pessoa que pode me ajudar. O Eduardo está aqui, não me deixa mentir, pedir indicação de uma fotógrafa, porque eu quero fazer uma foto legal para colocar no meu perfil. Eu vou começar a fazer coisas que não é do meu conforto, gente. Mas ou eu faço isso, ou não vai acontecer. Outra situação, um hábito novo, beber água. Já faz tempo que eu quero esse hábito. Não consegui ainda inserir isso, esse ponto forte. O que que eu fiz? Eu estava comprando, eu mudei para um apartamento, então eu estava comprando água mineral no supermercado. É um saco, não estava dando certo. O que que eu fiz? Então, eu preciso investir em um filtro na minha casa. E aí, gente, é assim, ó. Ai, Mônica, mas aí você está envolvendo dinheiro. Eu não estou nessa situação. Gente, é para fazer o que antes feito do que perfeito. Então, se possível, enche suas garrafas de água no final de semana e anda com uma garrafa. Não é para dar desculpa. No meu caso, eu falei, eu vou investir em um filtro de água natural e água gelada, para eu não ter desculpa. E aí não tenho desculpa mais, gente. Então é água, ó, tô aqui, eu tô com água, tem garrafa na minha casa inteira. E uma outra coisa que eu preciso desenvolver, eu descobri algo que tá me tirando, tô abrindo meu coração aqui para você. Eu sei que vai para o YouTube, mas tudo bem. É, eu percebi, meu filho veio para o sexto ano, muita lição, trabalho, prova. E eu percebi que toda hora que eu vou estudar com ele, que ele me chama, é um gatilho para eu perder a paciência. Mônica, mas por quê? Eu me considero uma ótima mãe, tá aí um talento, tenho paciência, mas esse gatilho do estudo eu não sei por quê. Se é porque perdi uma paciência comigo, se é porque foi algo lá atrás que não sei, um bloqueio que eu tenho, sabe aquele fósforo, né, que você risca? Então, se eu percebo que ele não está prestando atenção, que ele está tirando um sarro da minha cara, porque eu acho que ele age um pouco como eu era, é um gatilho para perder a paciência. Então, o que que eu faço? Eu coloco na agenda, eu coloco uma afirmação que eu sou paciente com o meu filho, porque e aí associa um sentimento bom. Porque quando eu sou paciente, ele me responde, ele se torna um menino independente, eu tenho o meu momento de tranquilidade, de companheirismo, seremos amigos. Então, toda vez que ele me chama, e aí, gente, é papel assim, ó, é post-it na minha cara. Eu leio essa afirmação e eu já sento com ele de um outro jeito. Porque se eu deixar a minha mente me consumir, não vai ter jeito. Isso eu estou abrindo o meu coração, são os meus 3 indicadores. E aí, Mônica? Depois isso aqui vai ficar natural. De tanto fazer, isso vai se tornar natural. Lembra que eu falei de nível de consciência? E aí eu vou para um outro patamar, onde eu vou querer desenvolver coisas novas. Vou querer desenvolver novos pontos fortes. E aí eu vou para as outras 3. Porque a gente precisa parar de tirar a capa de super-homem, de super-mulher, que eu vou querer fazer tudo. Não vai. Sabe, ontem eu escutei uma pessoa que eu admiro no Instagram falando o seguinte: por que que a gente procrastina tanto? E eu gosto de escutar isso, né? Porque todo mundo procrastina. E ele falou porque a gente tem muita opção. Então, eu quero falar mais na rede social, mas eu também quero emagrecer, mas eu também quero melhorar minha pele, mas eu também quero beber mais água. Eu quero ser uma super mãe, mas eu também quero ser uma super esposa. Você tem tanta opção que você fica ansiosa e não coloca em prática. Elimina as opções. Eu vou focar em 3. Se está difícil, uma. Depois você vai para a segunda, depois você vai para a terceira. E aí vocês vão ver que um dia fica tão fluido que é o meu caso. Hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, falando. Era algo que eu precisava desenvolver, que estava atrelado a muito medo, e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês. Olha o quanto isso já é fluido para mim. Mônica, você já fala? Falo, gente.
borboleta no estômago? Dá, mas não me trava mais. E eu hoje falo, eu nasci para isso, eu sei que cada vez eu vou estar melhor. Então, hoje eu olho para outras questões. Então, recomendo, para a gente fechar aqui, que vocês peguem aí papel e caneta, listem tudo o que vocês fazem de melhor, feche os olhos, vai lá, volta na sua criança, pega uma dessas coisas e coloque em prática hoje, nesse final de semana. Viva, sinta isso, sabe? E aí, coloque 3 novos pontos que vocês precisam desenvolver. E aí, coloca na agenda quais são as ações que vocês precisam fazer para realmente ter esse resultado. Não tem outro caminho, não tem. A gente poderia falar qualquer coisa, mas se prometerem, sei lá, regressão, curso, né? Faça esse curso, fique rico, faça esse curso e comece a falar em público, é mentira. A gente precisa de um processo. E para viver esse processo, precisa começar dando o primeiro passo, certo? Espero que tenha feito sentido. A ideia é só esses 30 minutinhos, vocês podem assistir de novo, coloca lá no YouTube, acelerando, dá 10, 15 minutos, não tem desculpa, coloca fone de ouvido e se você achar que faz sentido para alguém, compartilha esse link. A gente tem recebido inúmeros relatos de pessoas falando que achava que o autoconhecimento não era para ela, não era para você, e que a gente tem falado, a Elaine principalmente, de uma forma leve e de prática, né? Porque não adianta a gente falar a teoria, a gente tem que falar do que a gente faz. E mais do que isso, o resultado que causa na nossa vida. Porque se acontece com a gente, vai acontecer com vocês. Tá bom? Obrigada, bom fim de semana. Se fizer sentido, você quiser entender mais o ambiente que a gente está, por que tudo isso, esse desenvolvimento pessoal, conversa com a pessoa que te mandou o link, que ela vai te explicar. E aí, dia 20/5, a gente vai ter algo aí revolucionário acontecendo nesse mercado, que eu falei tanto, que é a minha história do mercado de vendas diretas. Bom? Beijo, obrigada pela presença de todos. Tchau!